Vamos então, irmãos, nesta noite falar sobre o seguinte tema: amando e cuidando como Jesus. Como Jesus. E eu quero dizer o seguinte: cada um de nós, cada ser humano que existe, você é muito especial para Deus. E quando nós conhecemos uma pessoa desconhecida, ou um vizinho, ou qualquer pessoa que você conheça, você tem que ter esse olhar para ela, que ela é uma pessoa especial para Deus. O nosso olhar para o outro precisa mudar, irmãos. E esse tema macro da nossa igreja, gente cuidando de gente, é exatamente isso. É o olhar que a gente deve ter para a pessoa como uma pessoa especial. Por quê? Porque muitas pessoas hoje se sentem um fracasso. Muitas pessoas hoje se sentem um fracasso. Elas, de repente, podem não ter tido a oportunidade de estudar, de receber uma educação. E elas não se sentem bem, não se sentem preparadas. Elas têm muitas dificuldades de manterem as famílias unidas, de ensinar e cuidar dos filhos. Então elas se sentem para baixo, se sentem fracassadas. E elas têm muitas vezes falta de confiança própria, por causa que não teve esse conhecimento. O conhecimento ajuda a gente a ter confiança. Aqui o grupo de louvor ministrou muito bem a palavra de Paulo, Mariane, falando. Eu, por exemplo, estou aqui cansado da viagem, que eu dirigi 5 horas direto, cheguei agora há pouco. Cansado, mas não desanimado. Não desanimado. Porque o Espírito de Deus falou para mim assim: olha, vai lá levar essa palavra para animar os irmãos. Para gente que pode estar, de repente, se sentindo um fracasso. Quando os outros, às vezes, pedem a sua opinião, você se cala, você se sente que não tem nada para compartilhar. Então, quem tem Jesus no coração tem algo para compartilhar. E eu quero compartilhar isso para você. Mas muitos têm falta de autoconfiança. É algo que não tem na Bíblia. Tem pessoas que não têm confiança, mas quando a Bíblia entra, quando a palavra de Deus é ministrada, é ensinada, é vivida, a confiança vem. É isso que nós vemos no Salmo 139, o primeiro texto que nós vamos ler essa noite. Salmo 139, 13 a 16, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo. Não encontrou aí? Salmo 139, 13. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Você pode adorar a Deus assim? Você pode louvar a Deus essa noite assim? Senhor, eu te louvo pelo modo maravilhoso que tu me criaste, formoso, admirável. Vamos ler comigo? Você quer fazer essa oração? Então faça. Eu te louvo porque me fizeste de um modo assombroso e admirável. As obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Então vire para quem está ao seu lado e fala assim: irmão, irmã, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, por quê? Porque o Deus Criador te fez de um modo admirável e te fez para você ser maravilhoso, maravilhosa. Você é especial. Você é muito especial. Vemos aqui o valor que Deus dá para nós. Nós somos criados à imagem dEle. Se Deus é lindo, maravilhoso, se nós somos feitos à imagem dEle, então você é linda. Você é lindo. Mas tem gente que não acha. Irmãos, não tem um ditado: a beleza está nos olhos de quem vê? Então veja você no espelho, veja quão bonito você é. Um sorriso muda tudo, irmãos. Um olhar apaixonado, a pessoa pode
ser esteticamente, sei lá, não existe gente feia. Existe? Mas, irmãos, escuta, a beleza que Deus está falando não é a externa. Amém, irmãos? É a interna. A beleza que Deus criou você é interna. Conforme está o seu coração, aformoseia o rosto. Então essa beleza é interna. Você tem que acreditar nisso. Nenhum de nós é imprestável aos olhos de Deus. Por isso nós amamos. Por isso que Jesus falou: ame até os inimigos. Ninguém é imprestável aos olhos de Deus. Todos podem mudar. Todos podem ser bonitos. Mesmo sendo feios por causa do pecado, Deus tira o pecado e a pessoa se torna bela. Ela muda. Para Ele, todos nós somos especiais e temos muito valor. Tem até uma música que a gente cantava antigamente, né? Você tem valor, o Espírito Santo o quê? Se move em você. Você tem valor. Por isso que a gente pede para a gente se encher do Espírito Santo. Que a gente vai ficar mais bonito, mais valoroso, mais valorosa. Nenhum de nós é imprestável aos olhos de Deus. Lucas capítulo 15, verso 1 a 2 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, irmãos, não discriminou ninguém. Jesus estava no meio de todos. Homens bons, maus, bonitos, feios, mulheres dignas, prostitutas, pecadores. Jesus estava disposto a se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Assim temos que ser nós também. É difícil, né? Porque às vezes lá na esquina da tua casa tem um bar sujo lá, os caras estão bebendo, aquelas mulheres estão dançando aquelas músicas lá, e você passa longe dessas pessoas. Mas de repente, durante a semana, você pega o ônibus com elas. Elas não estão chumbadas, né? Não estão tortas lá, falando bobagem, mas elas estão de repente de ressaca. Aí está a oportunidade para você fazer como Jesus fazia. Conversar com ela, dar um bom dia com um sorriso, puxar um papo, como é que você está, esperar a pessoa falar, enfim, se relacionar. Jesus estava junto com todo tipo de pessoa, não importava o que os outros iam pensar delas. Você veja que os fariseus criticaram Jesus. Jesus não estava nem preocupado com eles. Jesus estava preocupado com as vidas. Jesus estava disposto, sim. Isso mostra a disposição de Deus em aceitar todas as pessoas, de todas as condições, todas são igualitárias diante de Deus. Não tem mais importante ou menos importante. Um dos desafios lá da igreja de Alphaville, que eu citei lá, porque é uma igreja rica, né, com um monte de empresário, gente lá, né, que pode fazer grandes coisas lá, mas o desafio deles é trazer o povo mais simples, ou é levar essas pessoas para lugares mais simples para ministrar esse amor, porque a gente se amar só nós aqui e quatro paredes é fácil, irmão. Agora, amar aqueles que não são amáveis, que ninguém quer amar, é o grande desafio de Jesus para nós. Jesus só condenava as pessoas se elas se considerassem melhores que as outras. Aí Jesus denunciava. Então Jesus, ele apreciava, ele ensinava a gente a amar a todos, mas se tivesse alguém que desprezasse, ele condenava. Isso está em Lucas 18:9. Foi por isso que ele contou a parábola, né? É Lucas, aquela parábola. Vamos abrir aqui. Diz assim:
Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus então conta uma parábola. Que parábola era essa? Coloca lá. 18. Lucas 18, 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí ele começa a contar a história dos dois homens que subiram ao templo para orar, e um fariseu falava: eu sou realmente, dou a melhor oferta, eu faço isso e faço aquilo. E outro orava dessa mesma maneira, pedindo: ó Deus, não sou como esses ladrões injustos, adúlteros, jejuo, faço tudo isso. E o outro dizia: ó misericórdia de mim, verso 13, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus trouxe essa parábola porque ele viu que alguns não estavam amando, estavam se achando, Em nosso trabalho com as pessoas, precisamos trabalhar com todos, com os simples, com os pobres, com os oprimidos, com os desanimados, e não por eles. Então, é uma diferença muito grande. Ministrar, trabalhar com do que para. Então, isso quer dizer o quê? O assistencialismo. Agora o Rio Grande do Sul está precisando de assistência, mas o certo seria a gente ir lá, pegar o carrinho de mão, tirar a terra, colocar e levar e ajudá-los lá. Não só dar assistencialismo, mas a gente ajudar de fato, a colocar a mão na massa. O grande exemplo disso aqui na igreja é o pessoal do Vida Digna, muitos ofertam, e esse, irmãos, é a grande mudança hoje, é o grande desafio, de a gente pegar, é muito fácil de pegar os nossos recursos, dar para alguém fazer. Outra coisa é você pegar do seu tempo, tirar um pouquinho das tuas coisas, do que você faz, do que você curte, do tempo seu, e você dedicar para outra pessoa. É muito diferente. Alguns dizem que é mais fácil dar o dinheiro do que ir lá fazer. Só que isso, o que acontece? Nós terceirizamos o amor. O amor que é para você ministrar. A pessoa que é para ouvir a sua voz, para receber o teu toque, o teu abraço, a tua aperto de mão, você dá para outro ir lá fazer isso para você. E aí está perdendo o quê? A sensibilidade. Um dos preletores do congresso lá, grande teólogo, pesquisador, ele deu uma palestra falando exatamente sobre isso. No início da década de 80, um grupo de pesquisadores fez uma grande pesquisa nas redes sociais, na internet como um todo. Usou os bancos de dados do Google e os bancos de dados lá do New York Post, lá nos Estados Unidos. E eles pegaram e fizeram, através da inteligência artificial, um rastreio de todas as redes sociais, as palavras que mais vieram na busca das pessoas. E eles chegaram à seguinte conclusão: que antes, a busca que mais eles viam lá era do coletivo, o do nós, e da razão. Coisas que envolvem a razão e coisas que remetem ao coletivo, ao nós. Mas diz que aconteceu o efeito, como é o nome daquele negócio do taco de golfe? O efeito do taco de golfe, porque começou a cair esse tipo de procura,
sobre o nós e sobre a razão, e veio automaticamente uma subida depois da década de 90, sobre as seguintes palavras, a seguinte busca: as emoções e o eu. O eu. Então as pessoas agora elas têm as coisas delas, as opiniões delas, elas não estão mais no coletivo, no nós. Então isso acendeu uma grande alerta para a igreja de hoje. Estou falando nisso no mundo todo, na internet, irmãos. É no mundo inteiro essa necessidade de tirar a razão, tirar o nós. E agora essas novas gerações, nós estamos incluídos também as novas gerações, agora é só o que eu quero fazer, o que me dá prazer, eu só faço aquilo que eu quero, são as minhas coisas, são as minhas vontades, são as minhas fotos, eu que mostro o que eu quero. E a emoção, tem que fazer a emoção, tem que sentir, se eu não sentir, não serve. Então olha que mudança, né? Do que está acontecendo e como nós como igreja, nesses finais dos tempos, onde que a Bíblia diz que o amor esfriaria, nós temos que continuar ministrando amor, cuidando, como Jesus fazia. Em nosso trabalho, nós temos que ministrar a essas pessoas e dar respostas que elas precisam. Precisamos valorizar cada pessoa e ajudá-las a se sentirem positivas sobre si mesmas. E assim, irmãos, é igual a igreja. Ela vai ser fortalecida se cada crente estiver com saúde espiritual, se estiver unido a Jesus, se estiver santo, se estiver estudando a palavra, a igreja vai ser forte. Agora, se você não está unido, se você não estuda, se você está desanimado, se você não está apoiando, não vai dar certo. O pastor Sidney, um dia vocês vão conhecer, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu creio nisso que eu vou falar agora, irmãos. Eu creio nisso. Ele falou lá, 13 anos atrás, para aquela igreja de 40 membros, falou assim: olha, façam o que eu disser para vocês fazerem, me sigam, vamos fazer assim, dessa forma, focado em Jesus, leve, fazendo uns, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. E eles seguiram, irmãos, e aconteceu coisas extraordinárias, né? E eu vou dizer para vocês, o sucesso dessa igreja, eu não sei o que é sucesso também, né? Sucesso pode ser medido de várias formas, né? Mas o crescimento dessa igreja, sem dúvida, se deu porque eles acreditaram no pastor, acreditaram num homem visionário, alguém que enxergava o invisível. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se a igreja acreditar, a comissão do novo templo aí vai vir com a proposta. Se a igreja acreditar, daqui no máximo 3 anos, nós vamos estar inaugurando o novo templo. Eu vou convidar o pastor Sidney para ser o pastor que vai inaugurar o novo templo aqui. Amém, irmãos? Eu creio que é possível. Vocês vão ver que não vai ser impossível. Não vai ser impossível. Por quê? Porque nós temos fé. E logo, logo, irmãos, muitas pessoas vão ver o nosso amor e vão querer se ajuntar a essa igreja, a esse movimento de amor. Precisamos desenvolver a capacidade de ouvir e compreender. Vou repetir. Quem quer amar e cuidar, precisa desenvolver uma capacidade em ouvir e compreender o outro, em aceitar e compreender o outro. Quão bom você é em ouvir as preocupações das pessoas? Muita gente fala assim, a pessoa fala assim: pô, você tem jeito de ser pastor, você podia ser um pastor, você já fala bem, você tem jeito, por que você não é pastor? Aí a pessoa fala assim: eu não, Deus o livre, não, eu não quero ser pastor. Com muitas preocupações, tem que atender todo mundo, tem que dar atenção para todo mundo, tem que às vezes receber injúrias e tal, ingratidão. Eu não vou ser pastor, não. Realmente, irmãos,
Alguns pastores passam por isso, mas Deus dá muita fé, muita paciência, muito amor aos corações dos pastores. Agora, uma coisa eu sei: todos podem ter essa capacidade de ouvir e de compreender o outro. Mas você tem paciência para ouvir os outros? Os problemas dos outros? Quem ama e cuida como Jesus adquire essa capacidade de parar com a pessoa e ouvi-la. Ou você fica esperando ela passar logo aquela conversa, porque você tem mais coisa para fazer, você está ansioso, você está sem tempo. E realmente os tempos de hoje são difíceis de separar para conversar. Mas quem ama como Jesus tem um olhar diferente para com o outro. Pense como você tem tratado as pessoas ao seu redor, lá do seu trabalho, ou um vizinho, talvez que esteja passando uma situação muito difícil. E como é que você tem tratado ele? Como é que você tem tratado essas pessoas que chegam perto de você? Essas pessoas, irmãos, têm um potencial muito grande de se tornarem teus irmãos em Cristo, tornarem pessoas salvas por Jesus. E essas pessoas geralmente que têm um problema enorme, como Deus vê elas? Como Deus espera delas? Um missionário nos impactou muito lá num testemunho que ele contou, de que ele era um missionário underground. O que é um missionário underground? Por exemplo, ele é um senhor, é um velho de 70 anos que usa Rastafari, é branco, americano, e Deus chamou ele para evangelizar lá em Amsterdã, uma das cidades mais pecadoras que existe no mundo, Amsterdã. E lá diz que as pessoas ridicularizam Jesus, xingam Jesus, usam camisetas com a cruz ao contrário, dizendo assim: o Senhor não nos ama mais, nós não lhe amamos. Diz que é terrível evangelizar lá. Eles gritam, eles chutam. E ele então falou assim: como é que eu vou fazer? Ele criou uma banda de rock, mas ele não sabia tocar nada. Ele foi cantar, mas também só gritava, porque não sabia cantar direito. Mas era rock, né? Aí eles foram convidados para um festival de rock, onde todos podiam se apresentar com qualquer música, tudo doido, irmãos. Aquelas pessoas bem... Mas ele não discriminou. Ele viu que aquelas pessoas precisavam ser amadas. E ele falou: quem vai lá? Eu preciso ir, nem que eu me torne um doido, mas eu tenho que ir lá. Aí ele conta o seguinte, que antes de ele se apresentar, na frente dele tinha uma banda de 2 mulheres vestidas de preto, com sangue nos olhos, assim, uma maquiagem pesada. E quando ele foi falar com elas, que elas fizeram assim, tinha 2 garras de vampiro, eram 2 vampiras presas. Fizeram a modificação no dente, colocaram uma lente amarela nos olhos, e quando ela virou, ele até ficou meio assim, que pareciam mesmo vampiras. Eram 2 vampiras. E tinha um caixão do lado assim, com umas rodinhas. Então uma deitava ali no caixão, já estava preparada para entrar no palco, e uma ia empurrar para as 2 entrarem no palco. Aí ele olhou aquilo, aí ele viu outros grupos ali de pessoas totalmente satânicas, e ele olhou ao redor dele e ele começou a ficar triste. Ele falou: não existe, isso aqui não existe que eu estou vendo. Mas daí, quando ele fechou os olhos, ele conta que ele chorou e ele sentiu a presença de Deus, e ele começou a chorar. Ele disse que sentiu a lágrima de Deus caindo sobre ele. E de repente, ele disse que nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas naquele dia ele ouviu. E Jesus disse para ele assim: ó, obrigado, porque você está aqui. Diz que ele ouviu Jesus dizer isso para ele: obrigado, porque você está aqui.
Porque se você não estivesse aqui, não ia ter ninguém aqui para falar do meu amor para elas. E disse que ele sentiu uma força, chamou o pessoal da banda, vamos entrar. E entraram, fizeram lá um show, mas ele parou no meio, aí só ele para explicar como é que ele fez lá. Uma maneira bem doida, inclusive gritando lá, mas ele chamou a atenção de todos lá e pregou lá no meio lá. E depois esse grupo de missionários conseguiu lá um barco lá atrás da estação de Amsterdã, lá onde eles se reuniram, e não passou um tempo depois, ele encontrou uma dessas meninas e ela foi lá participar do grupo de estudo bíblico. Ele ficou muito surpreso, porque ela ouviu lá no interior dela que aquele homem ali, todo esquisito também, deu atenção para ela, falou de Jesus, do amor de Jesus para ela, e era isso que ela precisava. Irmãos, o mundo está clamando que você testemunhe, que você seja alguém ali que Deus vai usar para ouvir a necessidade dos outros, para que possamos sempre ver. Vamos orar essa noite para que a gente possa sempre ver como Deus enxerga as pessoas. Irmãos, eu nem comecei a pregar ainda, só foi a introdução. Está quase na hora de acabar, né? Irmãos, muitas vezes na Bíblia, somos chamados a amar o nosso próximo, conforme mostra uma das histórias de amor mais marcantes que Jesus contou, a do bom samaritano. Mas o que diz essa história exatamente? Diz o seguinte, vamos ler 3 textos, Mateus 19. Vamos ver o que diz aí, Mateus 19. É um texto bem conhecido. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18 diz, não se preocupem, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você veja que lá no Antigo Testamento, Deus já disse para o povo o que ele queria do povo. E neste novo momento de Jardim da Prata, gente cuidando de gente, amando e cuidando como Jesus, nós precisamos seguir exatamente isso, sem vingança, sem preconceito, sem olhar crítico. Não guardem, coloca lá, Nicolas, de novo, Levítico 19:18. Não guardem rancor com ninguém, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Ame. Apóstolo Paulo também fala em Romanos 13:9, pois esse mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O que tem em comum esses 3 versículos que nós lemos? A história do bom samaritano. A história desse homem explica exatamente, Jesus estava tentando mostrar o que é amar o próximo. Porque no discurso é muito bonito, irmãos. E você amar só os da tua casa é bem fácil, né? Eu tive lá no encontro da família Muniz, como foi bom, irmãos, como foi benção abraçar os meus primos, sorrir, parecia que você estava na frente de um espelho, porque era todo mundo meio parecido, comer junto, brincar, cantar, se divertir, estar junto da família é gostoso demais. Agora, e o próximo? Jesus ensina que nós devemos amar uns aos outros sem nos limitarmos pelas fronteiras culturais e sociais. Vocês sabem que a história do bom samaritano, Jesus contou que várias pessoas passaram por aquele homem que estava destruído no chão, tinha sido assaltado, tinha sido, quase que bateram nele, deixaram ele
jogado no chão. Imagina você, eu já fui assaltado, roubado, mas não me bateram, não foram maus, apesar que quando o carro me fechou e eu parei o carro, os 2 bandidos desceram, e um com uma arma, e aí eu via que ele veio para cima de mim, eu pulei a mureta rapidamente daqui da Dutra, mas eu vi que o rapaz que correu, um cabeludo assim, pegou a arma e ele fez assim. Se eu não tivesse pulado, ele ia até me bater assim, do lado, na cabeça, sei lá onde. Mas eu fui ágil e pulei a mureta, e aí ele foi embora com o meu carro. Mas não tive essa experiência, mas o bom samaritano, o homem lá que foi assaltado, levou pancada, e ficou bem ferido, a Bíblia diz aqui, Jesus fala, né? Lucas 10, 25. Mas interessante que um sacerdote passou, um mestre da lei passou, gente religiosa que falava de amor, que ministrava, que cantava louvores, que vivia uma vida relativamente correta, que dava o seu oferta, que dava o seu dízimo, passou e não ligou para o camarada. E alguém menos imaginava, um samaritano que não era do povo, que era até desprezado, ninguém dava nada para ele, ele foi o que entendeu a mensagem de Jesus. Quando uma pessoa que estava lá, de repente um advogado que fica argumentando, que fica perguntando, que fica defendendo, chegou para Jesus e disse: quem é o meu próximo então, Senhor? Quem é o meu próximo? Ele talvez estivesse esperando que Jesus dissesse: os outros judeus, é lógico, os da tua casa, os que estão perto de você. Porém, Jesus respondeu de forma diferente. Jesus tem um olhar especial exatamente por os não amáveis, pelos aqueles que estão desprezados. Não nos é dito nada sobre o homem que é atacado na parábola, embora os que estivessem ouvindo fossem judeus e provavelmente tinham presumido que ele era judeu, mas não era. O sacerdote passou, o levita passou, que eram ambos membros da elite religiosa de Israel nessa época, passaram pelo homem ferido. Então o que ele está dizendo para nós hoje, para a igreja? Nós, membros da igreja, precisamos ter um olhar atento a essas pessoas. E temos que fazer menos eventos para dentro, irmãos, e pensarmos mais para fora. É bom a gente ter um encontro de casais, ministrar para casais, é bom ter um encontro de homens, é bom ter um encontro aqui dos jovens, mas na mesma proporção que nós pensamos em nós, no nosso enlevo espiritual, no nosso aprendizado espiritual, nós temos que paralelamente pensar nesses de fora, ministrar os de fora, estender a mão. Jesus criticou os sacerdotes e levitas, o Israel da sua época, mas ele olha para a igreja hoje também e quer saber se a igreja está amando e cuidando. O pastor tem que amar e cuidar das suas ovelhas. E pela graça e misericórdia de Deus tenho feito isso, eu e os outros pastores. Mas à medida que nós temos que entender que nós também precisamos cuidar e amar essas pessoas. Na época de Jesus, os samaritanos eram muito discriminados pelos judeus. Mas essa parábola, o samaritano viajante vê o homem ferido e sente compaixão dele. Quem tem sido o seu próximo? Quem é que você pode nessa semana ajudar, estender a mão, dar alguma coisa para essa pessoa, ajudar em alguma tarefa? Vamos tentar nessa semana, irmãos, e tentar entender quem é o nosso próximo. Pense nas vezes que você achou difícil amar o próximo. Por que você achou difícil? Essas pessoas que ficam pedindo na rua, eu não tenho certeza se ela vai usar o dinheiro para comprar drogas ou para comprar isso.
Não estou falando desse tipo de ajuda. Estou falando de ajuda mesmo ali, de pessoas sãs que você conhece, próximas de você. De que forma a sua atitude em relação aos outros poderá dar a luz a essa palavra de Jesus, a esse desejo de Jesus, de ver você amando e cuidando de alguém? Eu vou terminar, irmãos, não vou poder ler tudo que eu podia, mas eu quero terminar com mais uma experiência aqui. Falei então do homem samaritano, mas agora eu gostaria de falar outra situação. Infelizmente, a sociedade muitas vezes não vê o valor que Deus deu às pessoas com deficiência. As pessoas que têm algum tipo de problema físico, algum problema emocional grave, uma deficiência. Jesus encontrou muitas dessas pessoas no caminho dele. E nós também encontramos muitas pessoas próximas de nós, no nosso dia a dia, nessas situações. Jesus parava e curava essas pessoas. Jesus falava com elas. Jesus dava atenção para elas. Jesus as amou, valorizou essas pessoas, deu ânimo a elas para prosperar. Abençoar. Abençoar é dar força para prosperar. Nos nossos planos e nos nossos trabalhos, frequentemente deixamos de levar em consideração uma contribuição enorme que essas pessoas podem ter na sociedade, na nossa vida e na nossa igreja. Nós desprezamos essa chance de elas serem pessoas especiais, pessoas de valor, pessoas que podem fazer grandes coisas. Às vezes nós as encontramos, nos comércios, tem empresários que dão oportunidade para gente surda, para gente muda, até para cegos, que é bem mais difícil. Mas nós temos que ter um olhar especial e dizer para essas pessoas como elas têm valor, como nós as amamos e como Deus as ama, e como Jesus quer usá-las. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus. Efésios 2:10. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Que boas obras são essas? Estendermos a mão e ajudarmos. Irmãos, não me sai da cabeça aquela história. Eu fico imaginando aquele homem deitado na sua maca. De repente os seus amigos chegam e levantam, cada 4 amigos levantam e vão fazer a missão de levá-lo até Jesus. Aquele homem que não podia andar, era um paralítico. E eu fico imaginando, se eu fosse aquele homem, vendo aquele amor daqueles 4 amigos. Que amor é esse, irmão? E quando eles chegaram lá para levar esse amigo dele para Jesus curar, eles tiveram grandes dificuldades, porque a casa estava cheia, era impossível, muita lotação, não conseguia chegar perto de Jesus. Aí eles começaram a levantar ele por cima, não sei como é que era, se era um muro, que as casas não tinham, o telhado era diferente, eu não sei exatamente como era, eu só sei que aquele homem foi erguido, e ele ficou vendo o esforço dos amigos. Pega aí, sobe, não deixa ele cair, sobe, ajuda aí, sobe. E fizeram toda uma engenharia. E ele ficou ali só olhando o amor, irmãos, daqueles 4 homens. Eu acho que mais gente ajudou, mas aqueles 4 tiveram a ideia, né? Aí de repente ele sobe, daqui a pouco ele desce, quando ele desce, ele dá de cara com Jesus. Aí ele recebe esse amor de Jesus. Imagine como Jesus deve ter ficado satisfeito em ver aquele esforço de amor daqueles homens. Irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Amar dessa forma. Fazer esse esforço. Priorizar, dedicar tempo para levar pessoas a Jesus. Jesus, com certeza,
valorizou e amou aquele homem. 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então essas pessoas, elas estão inseridas na igreja, inseridas na nossa vida, e Deus tem planos maravilhosos para elas, elas têm potenciais. Então nós não podemos jamais discriminar, valorizar esse pessoal, porque eles são deficientes de alguma coisa, e você acha que você é perfeito? Você acha que você não tem outras deficiências também? Às vezes, nós que achamos que somos saudáveis, somos sãos, temos mais deficiência do que esses, que a gente acha que não pode, não consegue, tem limitações. Todos têm que receber esse amor, essa oportunidade de amar e de dar graça. E quando eu falo isso, eu vejo que tem muitos adolescentes aí, e essa palavra é muito especial para vocês lá na escola, que é um ambiente de bullying, de brincadeira, de dar apelido. Até certo ponto é saudável, faz parte da amizade. Mas quando chega uma questão, de repente, de um amigo teu, de um colega, maldosamente despreza a pessoa porque é meio tonta ou é esquisita. Eu recebi muito bullying na minha escola. Isso me afetou bastante. Se não fosse a graça de Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele começou a me mudar, sei lá o que seria de mim, irmãos. Mas quando você vir isso acontecer, não deixe isso acontecer. Fale assim, não ligue para eles, você tem valor, Deus te fez assim, você pode fazer grandes coisas. Todos nós somos feitos à imagem de Deus, as pessoas com deficiências e as sem deficiências. Todos nós fomos criados para um propósito, com algo valioso a oferecer, todos nós. Deus nunca discrimina ninguém. Jesus foi o maior exemplo disso. Aonde ele ia, ele não tinha problema com ninguém. Nem os centuriões, nem os que o crucificaram, nem ladrões, nem prostitutas, nem cobrador de impostos, todos que eram desprezados, nunca eram desprezados por Jesus. É isso que ele nos ensina, amar como ele amou. As pessoas com deficiência têm muito para oferecer às nossas comunidades, assim como todos nós precisamos dar abertura a eles. Vamos chamar, irmãos. Eu botei lá na quadra, dos nossos surdos lá. Nossa igreja tem trabalho com surdos, escola dominical com surdos. Estamos fazendo um esforço aí, precisamos de condições financeiras para dar oportunidade dos surdos estarem no seminário. Eles querem participar de tudo. Eles encontraram na nossa igreja uma oportunidade para ministrar, para participar de um ministério. E assim todos os outros tipos. Na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vida diária, como podemos incentivar pessoas com deficiência a usarem os dons e talentos de Deus? Nós às vezes deixamos de lado, sem reconhecer, mas precisamos tentar fazê-lo, amar como Jesus amou. Eu quero terminar, irmãos, dizendo Romanos 5:8, mas Deus demonstrou seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Tua palavra aqui é reconciliação. Nós temos que trazer pessoas para se reconciliarem com esse Deus, serem amadas. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados, todos nós, e conhecer essa paz perfeita, onde não tem condição física, só tem que ter um coração aberto, um coração que quer receber amor. Quantos querem receber desse amor? Em Jesus Cristo, todas as pessoas podem conhecer o verdadeiro amor como filho, como filha de Deus. Concluindo, o convite nessa noite é aceitar esse amor em nossas vidas.
Primeira coisa, para você amar como Jesus, cuidar como Jesus, você precisa ter esse Jesus, entender quem Ele era, fazer como Ele fazia. Então o primeiro convite é você, meu irmão. Você quer ministrar esse amor como Jesus fazia? Todas as pessoas que Jesus alcançou foram impactadas com o seu amor. Então tem muitas pessoas ao seu redor que precisam ser impactadas com esse amor. Quando você estender a mão, amar como Jesus, elas vão ter oportunidade. Deus vai falar com você: que bom que você está aqui. Que bom que você é a pessoa que vai ministrar esse amor. Ah, mas tem um ministério de evangelismo da igreja, vou chamar o pastor para vir na minha casa, aí ele vai falar para o meu vizinho. Pode até ser, mas não é isso. É você. É você ministrar o amor. Tem coisas que um pastor não pode fazer. Tem gente que tem preconceito de pastor, tem bloqueio de pastor, mas não de você. Então você que vai amar. A graça do perdão dos pecados. Sabe que Ele ama você e quer te amar muito mais. E se esse amor de Jesus reflete em nós como cristãos, nós podemos amar. Baixe sua cabeça agora. O primeiro convite nesta noite é para você aceitar esse amor. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus no seu coração? Tem alguém aqui que quer dizer sim para esse amor nesta noite? Você está desprezado, está se sentindo que ninguém te ama, que você precisa desse amor. Jesus ama você essa noite. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Fala assim: eu quero esse amor hoje. Você que está na galeria, jovem, você visitante, eu quero esse amor de Jesus na minha vida. Porque Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida. Eu quero esse amor. Tenho sentido sozinho, abandonado, desprezado, eu estou sentindo oprimido, as minhas situações da minha vida estão difíceis demais, eu estou me sentindo sozinho, mas eu quero esse amor de Jesus, eu quero ter essa paz, esse alívio, essa graça e perdão. Alguém gostaria dessa noite? Seu primeiro convite. O segundo convite é amar como Jesus. Esse é o tema desse mês. Você gostaria? Nós precisamos nos levantar como um exército de pessoas que ministram esse amor a todos ao nosso redor. Viver uma vida preocupada com as pessoas, notando as pessoas, abençoando-as. Pessoas que estão sobrecarregadas ao nosso redor, tristes. Pessoas que estão sobrecarregadas, sem esperança. Você, esse é gente. Então peça essa noite, meu irmão, para nessa semana você ser alguém na vida de outra pessoa. Quem gostaria de ser usado por Deus para amar? A música desse mês diz: quero amar, amar sem distinção, e na angústia ser verdadeiramente o seu irmão. Mas não é só aqui dentro, é lá fora. Essa mensagem é para você ser bênção lá fora. Pastor Alexandre já está vindo trazer o jovem na consagração. Vamos estar orando, irmãos. Ore ao Senhor agora, todo mundo orando. Você gostaria de ser usado por Deus? Eu quero ser uma bênção para você. É uma outra música que diz isso, né? Fala assim: eu quero ser uma bênção para as pessoas lá no meu trabalho, para as pessoas lá da minha escola, da faculdade. Eu quero ser uma bênção lá no meu trabalho. Eu conheço tantas pessoas que precisam. Me ajuda, Deus, para eu ser a pessoa que vai amar essa pessoa. E eu vou levar o teu amor. Se você quer, você gostaria de fazer isso, fique em pé onde você está. Se você quer, na sua vida, amar como Jesus amou.